Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. E hoje eu trago um cara aqui para bater um papo comigo, um cara que eu sou verdadeiramente fã, além de conhecer ele há quase 45 anos. Eu fiquei sabendo que ele agora virou até surfista de longboard. Ele é um cara que tem o sobrenome Santos, ele nasceu em Santos e ele é prefeito, como diz o santista, da melhor cidade do mundo, que é Santos. Meu amigo Rogério Santos, é um prazer sempre receber você. Você é um cara que me ensinou a enxergar política por vários ângulos. Esqueci de falar que ele é dentista, não é isso? E ele é mestre em saúde coletiva. Então, quer dizer, existe o Rogério prefeito e existe o Rogério sendo o Rogério. E nós somos conhecidos da época do colégio Oswaldo Cruz. Jorge Tibiriçá. Jorge Tibiriçá, número 9. Carlão, olha, a admiração é verdadeira, recíproca, porque você é um santista, é um grande empresário, né, na área da saúde, muita coragem para ser empreendedor no Brasil, mas o teu lado empresário santista, você é um verdadeiro santista, você curte as coisas da cidade, você vive a cidade, você tem esse lado empresarial, mas está aqui conversando com as pessoas, mostrando um pouco de Santos, que são as pessoas. Então essa admiração eu também tenho por você faz tempo. Muito obrigado. Você mesmo já me falou a semana retrasada, quando a gente esteve junto, você me falou olhando nos olhos, como você faz sempre. Você falou, Carlão, eu admiro muito você, porque você começou a sua vida sozinho. Você é o cara que foi, empreendeu, começou lá o laboratório, foi indo. Mas eu acho que quando a gente faz a coisa com paixão, acaba rolando o que dá certo. E passou rápido esse tempo, né? Passou aí 32 anos que a gente não sentiu. Eu tenho orgulho de ter nascido em Santos, eu amo a minha cidade. Nas viagens que a gente faz, a gente sempre encontra santista, é incrível isso. Você vai para qualquer lugar, você sempre encontra um. Então, assim, eu acho que ser santista é exatamente isso. E você, estando prefeito de Santos, e você é um cara que você vem de gestão, né? Eu não vou seguir formalidade nenhuma com você, porque você é meu amigo, não vou falar o senhor prefeito e tal. Mas você é um cara que você vem de gestão, e gestão é tão difícil fazer, e às vezes o gestor sofre mais do que o próprio prefeito. Desculpa falar, Paulinho, te amo de paixão, meu amigo Paulo Alexandre, mas você teve um grande gestor que virou prefeito de Santos. Você acaba sendo foco de muita coisa. Se tem fogos, foi legal. Se não tem, o prefeito não fez. Se pode não sei o que lá na praia, é legal. Se não pode, o prefeito não fez. E é difícil fazer política. Política é uma coisa que a gente tenta definir e eu não consegui. Todos nós somos políticos. O cachorrinho que a gente tem em casa acaba fazendo política com a gente. Ele vem junto, você dá um negocinho, ele ri. Mas fazer política para agradar 100% nunca vai existir. A gente estava batendo um papo de ser popular ou não. Você tem um perfil um pouco mais assim, preocupante, que eu te falo de se preocupar o que cada um passa. Você não sai rindo e falando com todo mundo, você logicamente cumprimenta todos, você dá atenção. Para subir aqui hoje, você parou com mães, parou com taxista, parou com o secretário de saúde, meu amigo Cata Preta. Não tem jeito que você se enrosca mesmo. Mas você faz política de um jeito sério, eu acho muito legal isso. E o que a gente pensa é assim, estamos num ano político. E aí, o prefeito é candidato de novo à eleição ou não? Carlão, você contou bastante da minha história, né? Eu comecei a minha vida como dentista. Exatamente. Né? E isso está muito marcado no jeito como eu vejo as coisas, em como eu busco administrar a Prefeitura de Santos, né? Um olhar no ser humano, no indivíduo, né? Minha vocação. Quando você faz um mestrado em saúde coletiva, você está olhando a doença como fator biológico e social. Exatamente. Não tem jeito. E qual o impacto disso? A gente sabe que as pessoas com menos dinheiro adoecem mais facilmente, a doença normalmente é mais grave, a recuperação é mais difícil e o dano social é enorme, porque muitas vezes essas pessoas nem têm uma seguridade social, um afastamento do serviço, muitas vezes são serviços informais. Então, há sim na saúde pública, na saúde coletiva, um olhar diferente. Isso se aplica em tudo. E ser político, né?
existem várias vertentes. A política pública, que é a base, é a ciência, né, é a importância das políticas públicas na área da saúde, na área da educação, né, na mobilidade urbana, são políticas públicas, segurança. Isso precisa ser feito com ciência, isso precisa ser feito com exatidão, isso não pode ser achômetro. Você não pode chutar e você não pode achar, eu acho que isso aí vai ficar melhor no mundo em que a gente vive o populismo das redes sociais, onde todo mundo quer like, né? Exatamente. E aí você tem que separar o lado gestor. A parte política, no sentido do político, partidário, eleitoral, é a arte da articulação, é você ouvir todo mundo, é você estar na rua, como eu fiz agora. Claro. Uma senhora veio falar de um problema da filha e tal, elogiar o serviço, mas que tem que ampliar e tal. Então você entender. A partir desse entendimento da aflição da pessoa, você tem que trazer para a parte da gestão pública. Como é que eu faço? Aonde que eu busco o recurso? Do ponto de vista legal. São 36 anos, Carlão, que eu estou na gestão pública, que eu entrei muito novo, como dentista, no serviço público, e já fui trabalhando em projetos e programas, né? E aí eu já olho um projeto, eu já mais ou menos sei o que pode dar certo, o que pode dar errado. É experiência, é como você. É algo que a gente lida a vida toda. Então, tem o lado político de conversar com as pessoas, entender aquilo que a população precisa e você, através do teu conhecimento como administrador, transformar em realidade. Tem o lado político, partidário, do qual você não governa sozinho, você está dentro de um sistema republicano, onde existe o legislativo e você tem que respeitar o legislativo. Né? Graças a Deus aqui em Santos a relação com a Câmara é ótima. Muito boa. Eu tenho de uma maneira mais afirmativa, a gente tem 3 vereadores de oposição, do qual eu tenho um relacionamento pessoal excelente, né? Não tenho nenhum problema, né? Pelo contrário, então, e saber conversar com todo mundo. Então, é um entendimento de um todo. Então, a política ela não pode se concentrar em um perfil só, né? Mas, realmente, o meu perfil maior é de gestor público. Eu também acho, o teu perfil é de gestor, e você tem uma frase que eu acho muito legal. Você fala assim, ó, quem trabalha com gestão pública precisa gostar de gente, ter olhar atento às pessoas, que são o que há de mais importante nas cidades, e saber planejar ações com responsabilidade, transparência e muito diálogo com todos os setores que representam a sociedade. Você definiu isso muito bem. Muito bem mesmo. Não, é tudo isso, porque a gente é eleito com parte dos votos. Mas a hora que você assume, você tem responsabilidade sobre todos. Não tem jeito, né? Em quem votou, em quem... Então, você não pode pensar só no teu segmento. Exatamente. Eu acho que é um dos problemas que hoje a gente tem no Brasil. As pessoas, às vezes, governam ou fazem a política apenas por teu segmento. É o tal do like. Isso. Eu quero agradar e quero afirmar o meu segmento. Os outros são os outros. O meu lado é o que está certo, sempre está correto. E não é isso, né? E longe disso. A gente tem que governar com leveza, né? A gente precisa pensar no que a gente pode fazer para a vida das pessoas melhor. E aí, o fator voto, o fator eleitoral, ele tem sempre que ser uma consequência do teu trabalho. Você nunca pode ser refém daquilo. Olha, isso aqui vai ser impopular. Então, eu não vou fazer porque eu vou ser impopular, eu vou perder. Muita gente trabalha desse jeito. Eu não, eu procuro ser sincero, eu procuro explicar. Muitas vezes as pessoas não querem entender, nem querem ouvir, né? Mas a gente ter a certeza que o que a gente está fazendo é certo. Então, a minha preocupação em relação à repercussão, lógico que isso afeta. Né? Sim, claro. Todo mundo quer agradar, todo mundo faz por bem, às vezes você está fazendo bem e a outra pessoa não reconhece. Isso às vezes magoa, mas a gente, como gestor público, tem que estar preparado para isso e receber com tranquilidade, que é o que eu faço no meu dia a dia. Não tem como você agradar a todos ao mesmo tempo. A gente sabe que durante o Covid você acabou assumindo essa pandemia aqui na região. A gente sabe que você mora num país, mora num estado, mas você mora numa cidade, que até fala sua, né? A gente mora numa cidade. E quem acabou assumindo toda a responsabilidade foi você. Faz lockdown, não faz? A gente se falou muito
durante essa época, falava de Do teste. teste. Carlão, tem teste, aí não tem? Se precisar, me fala que eu empresto. Essa foi a relação que você teve comigo. Foi. Prefeito, tem teste? Se não tiver, eu tenho. Então, quer dizer, a gente foi muito próximo, a gente se falava semanalmente como tá indo. Carlão, tá dando positivo pra caramba, não tá? Tá dando, prefeito, tá dando positivo pra caramba. E algumas ações não foram tão populares assim. Não. E aí você fala, pô, será que eu fiz certo? A verdadeira pessoa que tem a certeza que fez certo, fez ou não fez, você vai saber o resultado depois. Mas o verdadeiro ator, aquilo que faz, é o cara que reconhece quando não faz certo. Falar, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter soltado os fogos em tal lugar, soltei em tal lugar. Quer dizer, você tem que reconhecer as falhas. E isso é o verdadeiro gestor. Me fala uma coisa, eu estava hoje olhando a tribuna, o que é Parque Palafita? Olha, a gente tem uma das maiores favelas do mundo sobre palafitas, que são aqueles barracos construídos com estaqueamento precário, madeira, risco de apodrecer, cair, as pessoas, enfim, sem saneamento básico nenhum. E no Brasil tem algumas leis, aliás, o Brasil precisa de grandes reformas. Exato. Uma delas é que você não pode construir casas sobre linha d'água, né? E uma vez veio uma estudante de Santos, que estava fazendo mestrado em Barcelona, falar isso comigo, e ela era arquiteta, e ela veio conversar comigo, eu era secretário de governo. Eu falei, tudo bem, pô, legal, o projeto é legal, mas, ó, o teu problema não é de engenharia de arquitetura, é legal. Entendi. Então, a gente contratou o escritório do Jaime Lerner, na época do Paulo, e ele fez esse projeto que no Brasil não tem. A gente tem palafita em Belém, Nordeste, aqui em São Paulo mesmo, em vários rios e tal. E acaba criando poluição, desigualdade social, desorganização social. Mas ali não tem só palafitas, madeira e estaqueamento precário. Ele tem pessoas, comunidades, que precisam ser respeitadas. Então, o que consiste o projeto? Você fazer palafitas bem feitas. Então, lá nas Maldívias tem aquele resort de luxo. Tem, né? É palafita. É sério, é palafita. É uma palafita. É palafita. A gente tem a metodologia, né? O solo é ruim, que é mangue, é um dos piores solos do mundo, é o ali na zona noroeste, mas a gente tem os terminais portuários que fazem os seus terminais sob plataformas, o atracadouro do navio. E por que esse atracadouro, que é um concreto com estaca, não pode ser uma quadra de habitações? Sim. E foi isso que o Jaime Lerner propôs. Levei esse projeto na época para o governador Dória, e ele gostou muito. Eu quero fazer e tal. Mas aí quando a gente fez reunião com os secretários de Estado, impedimento, negócio do meio ambiente, falei, então tá bom, governador, vamos fazer o seguinte, eu faço licenciamento pela prefeitura e depois eu venho trazer a conta da parceria e a gente faz. Só que assim, para fazer o licenciamento pela prefeitura, a gente teve que aprovar a lei municipal, a gente teve que montar uma estrutura e o tempo passou. Ficou pronto o licenciamento, projeto modelo, levei para o Tarcísio na hora, pô, eu quero fazer. E aí casou com aquele momento do litoral norte, em que ele usou casas pré-fabricadas. Isso é o que nós vamos fazer. Exatamente. Então o apoio é total. Tarcísio tem investido muito em habitação, acho que é uma das bandeiras dele. Né? Aqui em Santos a gente está produzindo mais de 1.000 habitações só com o governo do estado, além das que a gente já entregou. E ele topou esse desafio. Então a gente tem o licenciamento, a gente fez o projeto pela prefeitura, o executivo, né? E está lá, já aprovado no sem papel. Estou aguardando o governador assinar no momento mais oportuno para poder liberar esse recurso e a gente começar essa obra que vai mudar muito. Porque o que acontece muito, Carlão, a gente produz habitação, aí você vai lá e você retira aqueles barracos mal construídos. E você leva a pessoa para um prédio de 40 metros quadrados. Já muda a realidade da pessoa. Depois, por ser um território desorganizado, e a gente tem que dizer, muitas vezes o crime está ali presente e tem interesse nessa desorganização. Tem interesse que fica assim, né, prefeito? É novamente invadido. Sim. É novamente invadido. E aí você enxuga gelo. A partir do momento que você ocupa aquele espaço, ordenando o território, você está resolvendo um problema habitacional, de meio ambiente, porque você não vai ter saneamento básico, você não vai degradar mais o meio ambiente, e você evita novas invasões ocupando espaço. Perfeito, maravilhoso. Nós estamos aqui com um papo com o meu querido amigo Rogério Santos. A gente tem muita coisa a falar, eu vou chamar os comerciais, a gente volta já já.